Olá, muito boa tarde! Olha só, hoje eu trouxe um colar do Espírito Santo, porque nós vamos entrevistar um padre para falar de um assunto muito importante. Mas eu não podia deixar de dar um close nessa semijoia maravilhosa que eu estou usando em conjunto com esse brinco. Eu vou até mostrar em mais detalhes para vocês. Elas são lá da Adriana Semijoias, que fica localizada na sala 17 da Galeria Paraíso, na Rua Guiapó, número 427, em Sarandi. Se você não tem tempo de ir até lá, fique tranquilo que as revendedoras vão até você. É isso mesmo, elas atendem Maringá, Sarandi e região. É só você mandar uma mensagem nesse número que está passando aí na tela e agendar um horário. São peças de semijoias com garantias de até 2 anos. Isso mesmo, peças nos mais diversos modelos, delicadas, pesadas, coloridas, cravejadas e muito mais, no feminino, masculino e infantil. Além disso, a Adriana Semijoias também possui peças em prata com garantia vitalícia. Peças também personalizadas, no qual você pode colocar a inicial do seu nome ou escrever o seu nome inteiro. Não perde tempo não, envie já uma mensagem para este número que está passando na tela e garanta sua peça com qualidade em preços a partir de R$30, com pagamento super facilitado em parcelas que vão até 6 vezes sem juros no cartões. Então entre em contato aí no WhatsApp que vai estar passando na sua tela e vamos para o programa de hoje. Roda a vinheta! Olá, muito boa tarde, Dona Maria, seu Antônio, Gabriela, Felipe, todo mundo que está me acompanhando. No programa de hoje, nós vamos falar de um assunto muito importante. Quantos anos você tem? Você é uma pessoa mais jovem ou você já se considera uma pessoa idosa? Ou então, você tem um idoso em casa? Esse assunto é muito importante e deve ser muito explorado. E por isso, meu convidado de hoje é o Padre Leomar. Boa tarde, Padre, tudo bem? Uma boa tarde, uma alegria estar aqui no seu programa, falando com o seu público de um tema tão especial e tão querido que são os nossos idosos. Exatamente. E se apresente para o pessoal, sua especialidade, qual paróquia o senhor está atuando no momento? Bom, eu já atuei em várias paróquias aqui de Maringá, sou o Padre Leomar e atualmente estou na paróquia Nossa Senhora das Graças, em Sarandi. Eu sempre, no meu ministério, também trabalhei na vida acadêmica, na universidade. 16 anos eu sou formado em filosofia, teologia, especialização em mestrado na área de filosofia. Então o senhor tem muito conhecimento para trazer para a gente hoje. E o senhor se considera uma pessoa muito jovem? O senhor está novo ainda, né, Padre? Eu vendo os estatutos dos idosos, o estatuto diz que a partir dos 60 anos são idosos. Então eu já estou quase lá. Mas assim, os idosos muitas vezes, eles possuem uma idade acima dos 60 anos, mas têm uma mentalidade muito jovem, né? A gente às vezes pode ter uma idade muito jovem e uma mentalidade idosa. A gente não pode talvez considerar a idade como algo limitante, né? O que o senhor acha? Isso, não é que o jovem somente que tem que ser valorizado pela idade física. Eu penso que a idade do espírito, mesmo na idade do idoso, seja 60, 70, 80, ele tem que sonhar, sempre ter um projeto de vida e vai mantê-lo sempre entusiasmado com a vida, com os amigos, com a família. Então isso que mantém o espírito jovem, se renovar e viver a esperança sempre de um mundo melhor. Isso é muito importante, porque muitas vezes os idosos, eles acabam perdendo o sentido da vida, né? Porque eles pensam, eu já vivi de tudo, meus filhos já estão casados, já tenho netos, o que eu vou fazer agora? Né? Será que tem alguma coisa ainda para eu fazer?
não sei, não tem sentido, eu vou viajar, eu vou fazer o quê? Minha vida está acabando. O que Jesus fala sobre isso? Ou a Bíblia traz algum ensinamento, algo para esse tipo de sentimento? Bom, a Bíblia, nós vemos vários exemplos de idosos que vivem com sabedoria. Nós temos lá desde o início, né, da revelação, Noé, que constrói a arca, significa ele prepara a salvação para um povo. Nós temos Abraão, que inicia um projeto com Deus, de comunhão com Deus, e ele é uma bênção para a humanidade. Nós temos Eli, que ele dá instrução para Samuel. Nós temos a profetisa Ana, o Simeão, o São Joaquim, Santa Ana, que são os avós de Jesus. Então a Bíblia, ela vê o idoso como uma bênção, como sabedoria. Ele tem muita experiência para partilhar, ele está presente na vida dos netos, nos momentos importantes, nos momentos difíceis, que nem sempre os pais podem estar presentes. Então o avô, a avó, eles são pai duas vezes e com toda a experiência acumulada durante uma vida. Isso é muito lindo. E quando fala em netos, né, às vezes os netos chegam com toda a tecnologia e aí o avô do meu namorado, ele fala assim: olha, pensei que eu já tinha visto de tudo e você me traz mais essa. E eu acho isso muito interessante, porque apesar do idoso ter toda a experiência de vida, será que ele já sabe tudo ou ele ainda pode aprender mais? Bom, eu sempre conto uma história que eu estava numa paróquia e dia 27 de setembro é dia do idoso. Então tinha um grupo que me chamou para celebrar esse dia do idoso e o nome do grupo dos idosos era Vivendo e Aprendendo. Aí nessa missa eu contei na homilia uma historinha que tinha uma cultura que quando morria uma pessoa, eles seguravam ali uma vela. E aí uns caras foram pescar e um foi picado por cobra e estava morrendo e eles não tinham velas aí, mas eles tinham feito uma fogueira. E aí um cara pegou um tição, levou ali perto do que estava morrendo e o que estava morrendo falou: morrendo e aprendendo. Então acho até o dia de descer na sepultura, nós temos muito que aprender. Então não é uma fase já terminada. O idoso sempre tem algo a acrescentar, aprender a viver. Que história bonita, eu não tinha ouvido essa história ainda. E os idosos, muitas vezes, eles têm um sentimento de abandono, porque muitas vezes ficaram casados a vida toda com uma pessoa e acabam ficando viúvos, ou até mesmo ainda é um casal, mas os filhos seguiram um caminho, mudaram de cidade, não tem tempo para ficar visitando, né, os netos e tudo mais, e acabam se sentindo sozinhos. E aí gera essa solidão, muitas vezes o sentimento de depressão. Como lidar com esse sentimento de se sentir sozinho? Bom, primeiro, o idoso ele não pode ficar só dependendo ali dos filhos. Enquanto ele puder, ele tem que sair de casa, participar de uma comunidade, se engajar, fazer novas amizades. Tem muitas cidades, e aqui mesmo em Maringá e região, o Clube do Vovô, onde eles se encontram, né, para dançar, para comer, para contar história. Eu vejo até nas praças, vão jogar um truco. Então o idoso ele tem que também buscar alternativas, de não ficar ali só dentro de casa, dependente, senão ele mergulha numa solidão. Ele pode participar de uma atividade da igreja, rezar. Isso vai fortalecer o espírito, ele vai vencer o problema, a depressão, a solidão, e vai ser uma pessoa muito querida pela comunidade. Com certeza. Não se isolar, né? Continuar a vida, continuar com ânimo. E, apesar disso, começam a surgir algumas dificuldades, né? Algumas dificuldades físicas, às vezes algumas dificuldades de acompanhar a tecnologia. E a família, os amigos têm que compreender.
qual conselho o senhor traria assim, para os filhos, para os amigos, para terem essa paciência, para terem uma forma correta de lidar com as pessoas idosas? Bom, isso é muito importante. Além do esforço da própria pessoa idosa, os que o rodeiam, que estão ali próximo, é muito importante ter paciência, ter carinho, respeito, desliga um pouco o celular, olha nos olhos, dá um abraço, um toque, o idoso vai se sentir muito amado. Então é importante que mesmo os cuidadores de idosos, às vezes o idoso ele não consegue ver o todo, ele enxerga o seu problema. Então ter essa paciência e mais compreender o idoso do que querer que ele nos compreenda. Isso é muito importante. Às vezes eu visito os meus avós, né? Eu sempre procuro passar por lá e eu percebo que muitas vezes eu estou muito conectada no meu celular, que eu passo muito tempo porque a minha fonte de trabalho, né, é a máquina por onde eu trabalho. E eu me conecto com o mundo aqui e me desconecto com quem está do meu lado, que é o meu avô e com a minha avó. E às vezes eu me toco, eu falo, não, vou deixar o celular um pouco de lado para eu poder conversar com eles. E é uma experiência magnífica, porque eles têm o triplo da minha idade, então eles viveram histórias maravilhosas. Eu gosto que eles sentam, que eles me contam a história do sítio, que eles viveram, que eles vivenciaram. É uma troca de experiência muito importante, até mesmo para nós que somos jovens, né? Ouvir quem já passou por muitas coisas é pegar esses conselhos e levar para o nosso dia a dia. É isso, porque o idoso, na nossa sociedade, em muitos lugares, ele é descartado, desvalorizado, porque ele não pode mais produzir como quando ele era jovem. Então nós que temos que ter essa consciência, não é descartar como uma pessoa sem valor. E como que a gente valoriza? Com pequenos gestos, leva um mimo lá para o idoso, conta uma piada, sorri, desliga o celular, né? Que isso é muito importante. Como que ele vai se sentir valorizado se você está ali olhando o celular? Então, da nossa parte, que é importante amar, como eu falei, é uma bênção um idoso na vida de uma família. Agora, nós temos que ter essa consciência, aprender muito com a sua história. E às vezes ele se doou, trabalhou, se desgastou para formar os seus filhos, ajuda os seus netos. Então, valorizar cada gesto, que nós somos o que somos também. O Papa Francisco diz, eles são as raízes. Você vê uma árvore florida, mas por que ela está florida e está bonita? Porque ela se alimenta da seiva, da raiz. Então, se nós somos o que somos, porque teve uma raiz que sustenta a nossa vida. Que lindo essa explicação. A gente até se emociona, porque muitas vezes na correria do dia a dia, a gente acaba os deixando de lado, ficamos estressados porque consideramos eles ignorantes, mas nós não entendemos que é uma mentalidade diferente da nossa e nós não somos superiores só porque nós estamos produzindo e trazendo dinheiro para casa ou porque nós sabemos lidar com a tecnologia, sabemos lidar com a internet, a informação. E eu agradeço pelos seus ensinamentos de hoje, Padre Leomar. E certamente o público que nos acompanha vai levar em conta esse momento. E também eu digo para o idoso, em qualquer idade é importante a espiritualidade. Clame a Deus, né, pela sua vida, para que Ele te fortaleça. O idoso pode interceder pelos filhos, pelos netos. Então, olha, que maravilha. Eu sei que a minha avó rezava muito por mim, as minhas avós, né, meus avós. Então, você pode ser muito útil, ser uma bênção, é um tesouro para a nossa família, para a nossa sociedade. Que lindo! Muito obrigada, Padre Leomar, pelos seus ensinamentos, pelos seus conselhos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo hoje tocou no ouvido de quem estava ouvindo, nos olhos de quem estava nos acompanhando. E eu deixo aqui o convite para o senhor voltar quantas vezes quiser. Eu tenho certeza que o pessoal vai pedir, vai mandar mensagem, vai comentar. Obrigada, Padre Leomar, volte mais vezes e esteja sempre aqui conosco. Pode ter certeza que vai ser muito bem recebido. Muito obrigado. Estaremos juntos
Nós somos uma família, e eu sempre digo, uma família de um por todos, todos por um, todos por todos, o tempo todo. E junto com vocês também, público dos idosos. Antes de encerrar esse programa, eu quero falar para você que ele vai ficar disponível no nosso canal no YouTube. O QR Code vai estar passando aqui na tela, mas é só você procurar Leiane Marineto TV e também dar um oi para mim lá no meu Instagram, que a gente bate um papo e eu mostro bastante do meu dia a dia. Mas eu tenho certeza que vai chover de perguntas sobre a minha roupa, que tá maravilhosa. Eu vou mostrar ela em mais detalhes para você. Vou até ficar em pé. Que é lá da minha amiga Vera, isso mesmo. Ela que está passando o WhatsApp aí na tela para você mandar aquela mensagem sem compromisso e pedir para ela mandar umas fotos de alguns looks para você. Tenho certeza que você vai gostar, porque tem um mais lindo do que o outro, nos mais diversos tamanhos e de excelente qualidade, tá bem? E o melhor, ela atende a domicílio. Mande uma mensagem, olha só, salva aí o número que está passando na tela, que a Vera vai até você levar os looks para você poder provar. Eu tenho certeza que você vai arrasar e vai ficar muito elegante.